Olá, todos aqueles que seguem aqui o canal Paz e Bem. Hoje nós temos mais uma edição do Ciência na Religião, que é um trabalho, em conjunto com o canal Paz e Bem e com a Universidade Federal de Goiás. O propósito do programa sempre é trazer, algumas ideias, perspectivas, estudos que estão no campo científico que possam interessar as religiões de uma maneira geral. E hoje nós vamos falar, sobre a questão dos dissensos, a gente constantemente está envolvido em discussões religiosas, aquela velha história, de que futebol, religião e política não se discute, não é sempre verdadeiro. Então, no nosso cotidiano, nós temos aí exemplos em que constantemente nós estamos envolvidos em controvérsias, em debates. E aí, vem a questão, será que é possível a gente discordar com ética? Então, o que os estudos, especialmente da retórica e da ética da comunicação, nos dizem? Então, são essas duas áreas dentro do campo da ciência, especialmente dentro do campo da linguagem, que a gente vai trazer aqui para a nossa conversa de hoje. Os estudos da retórica, eles são estudos assim que falam sobre a arte da discussão, a arte da persuasão, a arte da argumentação. E também nós temos a ética da comunicação, que é justamente tentar achar uma maneira, de nós interagirmos, dialogarmos com as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferentes da gente, e de forma que possa ser minimamente defensável do ponto de vista ético, tá? Então, assim, a gente pode começar dizendo que os conflitos, eles talvez sejam até mais frequentes no nosso dia a dia, no cotidiano das nossas discussões, do que propriamente os consensos. Mas aí, então, a gente pode talvez até ter aquela ideia meio preconceituosa e negativa do conflito. Quer dizer que assim, é ruim conflitar, é ruim a gente discordar, especialmente em público, com aqueles debates intermináveis. Então as pessoas ficam sempre se perguntando, especialmente os religiosos, que normalmente eles são, vamos dizer assim, é sugerido que a gente tenha um tipo de postura que seja mais tranquila, que seja mais serena. E aí o conflito soa como algo muito estranho, dentro da religião. Todavia, essa questão do conflito, ela já vem sendo assim um pouco mais tolerada dentro da ciência. E aí eu trouxe uma autora aqui, duas autoras, na verdade, interessantes, e eu gostaria até de ler, o que elas pensam sobre essa questão do conflito. A Ruth Amos, ela é uma estudiosa, do discurso e da retórica, israelense inclusive, e ela diz o seguinte, tá? A discórdia tem, sem dúvida, efeitos negativos nas relações interpessoais, tá? É ruim, Você sai de uma discussão em que há ideias muito divergentes das suas, dificilmente a gente consegue superar um pouco, dessa, às vezes, animosidade que surge na discussão. Mas ela é funcional nos grupos sociais, em que as forças convergentes e divergentes estão sempre em interação, criando uma dinâmica que é fonte da vida. Olha só, então o conflito ele pode ser algo dinâmico e interessante para um determinado grupo, a fim de que a gente não fique apenas nas ideias mais tradicionais, mais convencionais. Se você não tem uma ideia ali que vai causar, vamos dizer assim, uma oxigenação no grupo, e o conflito ele é, vamos dizer assim, até inevitável nesse sentido, aquele grupo ele não caminha para frente, ele não se modifica, ele não se transforma. Então é necessária nessa perspectiva que um grupo totalmente harmonioso, ele seria privado de estrutura e vitalidade. Então o conflito é uma forma de socialização e não necessariamente uma força de ruptura. Então você pode conviver com ideias conflitantes sem necessariamente romper com aquelas pessoas que compõem ali o seu grupo. E a Chantal Mouffe, que é também uma estudiosa do discurso, ela fala assim que o dissenso
é uma condição de existência da democracia. Então, grupos democráticos, eles têm que conviver necessariamente com o dissenso, né, com as controvérsias, com os pensamentos divergentes. Todavia, ela afirma que o processo democrático, para ele funcionar, a gente não deve considerar o outro que discorda da gente como um inimigo, mas sim um adversário. E há uma diferença, né, entre inimigo e adversário. O inimigo é aquele que você quer assumir com ele, né? Vamos pensar em tempos de guerra, né? O que é o inimigo? Mate o inimigo, seja simbolicamente ou seja fisicamente. Mas o adversário não. O adversário ele vai se contrapor, mas é possível, né? Uma certa convivência com ele. Nós também podemos avaliar as nossas discussões, os nossos diálogos, as nossas interações, polêmicas, inclusive, de 3 formas. Eu vou apresentar para vocês uma tipologia do Dascal e é legal a gente ver assim, que são 3 diferentes situações em que a gente pode se inserir num determinado debate. E aí a gente até se avaliar em relação a essas condições de participação. O primeiro tipo de polêmica que ele fala aqui é da discussão, ele dá o nome de discussão. Discussão para ele seria o seguinte: olha, as pessoas têm opiniões diferentes sobre determinado assunto, mas às vezes aqueles conflitos, aqueles dissensos, é em razão de uma informação que não se tem, em razão às vezes de uma prova, né, que ainda não foi alcançada, uma evidência que não foi alcançada. Então ela não é ruim, né? Desde que as pessoas estejam ali naquela discussão tentando buscar a verdade possível, né? A verdade alcançável naquele momento. E aí quando você alcança essa verdade ou essa prova, esse erro vai se extinguir e, portanto, a discussão termina. Mas há também um tipo de interação polêmica que é a disputa. Neste caso, a disputa você não está interessado em chegar a uma verdade. Nessa possibilidade, você quer vencer a discussão, você quer vencer o debate. Então, não há acordo, né? Não há uma tentativa de consenso. E aí o que vale mais são as emoções, e a gente usa às vezes até de estratagemas no sentido de mentir, de usar falsos argumentos para tentar vencer essa disputa dialógica, vamos dizer assim. E há a questão da controvérsia. A controvérsia é diferente da discussão, é quando você não tem uma evidência alcançável, às vezes é um debate até mais filosófico, em que vence assim, o melhor argumento. Então, a questão da argumentação ela é mais valorizada aqui do que propriamente a prova, caso ela não exista. Nessa tipologia, é possível a gente perceber que a discussão e a controvérsia, que são debates mais racionais, né, eles são aqueles mais desejáveis e é o que evita mais as grandes diferenças, capazes de criar inimizades, né, e de nos colocar em situações que não são, do ponto de vista ético, muito boas. Mas a disputa seria totalmente descartada, né? Esse posicionamento de disputa, a não ser que você esteja num cenário em que não é possível mais conversar, né? A política, por exemplo, ela se encaixa muito na disputa, né? E numa eleição, por exemplo, as pessoas disputam, então elas vão usar de estratagemas, né? Ninguém está ali, às vezes, para discutir racionalmente os problemas de uma cidade, né? Os problemas de um país. Bem, e aí a gente chega então àquele ideal de consenso. Na ética da comunicação e na retórica também já foi estudado um pouco, né, as condições do consenso, como é possível chegar a um consenso. Eu trouxe um autor aqui, o Habermas, ele é um alemão, e ele faz uma proposta, né, para a gente, em que ele apresenta 4 condições de um diálogo, né, de uma discussão, em que há uma tentativa, ou as pessoas querem, né, chegar a um consenso. Mas primeiro ele define assim, que existe uma razão, que é uma razão comunicativa, essa que busca o consenso, mas existe uma razão em que as pessoas pensam, articulam, mas é a razão estratégica, ou seja, elas querem vencer a qualquer
a qualquer custo, né, um determinado debate. Então aí não vamos dizer assim, as pessoas não estão ali para construir um consenso, as pessoas estão ali para divergir e impor suas ideias. Então ele vai se ater às condições da razão comunicativa que é a desejável para a construção de um consenso. Então são 4 coisas que ele vai propor para a gente pensar. Primeira coisa, a primeira condição é a inteligibilidade. O que quer dizer isso? Quando a gente entra numa discussão, num diálogo, a gente tem que se fazer audível e entendível, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho que me fazer compreender, eu tenho que usar palavras, argumentos adequados que são compreensíveis para aquele grupo em que eu estou participando ali naquele momento. Não adianta eu usar termos que fogem à compreensão das pessoas, porque aí não vai haver comunicação. A segunda condição é o propósito de verdade. Quando eu entro numa discussão polêmica, às vezes, ou controversa, eu tenho que me colocar a favor de querer, né? Eu tenho que gostar de buscar a verdade. Eu tenho que ter uma vontade qualquer de buscar essa verdade. Porque se eu não tiver, os argumentos vão entrar por um ouvido e sair por outro. E aí vai ser o debate, né? Aquela coisa do diálogo dos surdos, né? Que a gente vai falar aqui daqui um pouquinho. Nesse sentido, as pessoas não estão ali para entender melhor um problema, uma questão, verificar as melhores soluções, os estudos que já estão em torno dele. Quando você busca de fato, né, querer resolver uma questão, você tem que ter esse propósito, né, de verdade. A outra coisa é a retidão normativa. Retidão normativa quer dizer que em qualquer diálogo ou discussão a gente tem que ter algumas normas. Essas normas significam assim, né, garantir direito de fala para todos, né, tempo para todo mundo. Se uma pessoa discorda, saber como discordar, a forma melhor de discordar, tá? Então, essas normas, elas têm que ser construídas em grupo. Eu também não posso impor a minha norma, eu posso sugerir uma norma e o grupo, né, ele vai entrar num acordo em relação a essas normas do debate, porque senão cada um vai pensar qual que é a melhor forma de debater e às vezes, né, vai ter muito mais conflito desnecessário do que aquele que já é da proposição, às vezes, do próprio tema de discussão. E a outra coisa é o que ele chama de veracidade subjetiva. Veracidade subjetiva é aquela ética interna reconhecida, né, por nós mesmos. Ou seja, eu tenho que estar lá não sendo irônica, né, falando exatamente o que eu penso sobre aquele determinado assunto. Eu não posso usar de estratagemas, mas isso é só eu que vou saber. A gente não consegue, né, identificar no grupo se as pessoas estão faltando com a verdade, às vezes estão sendo hipócritas, né? Às vezes consegue, mas às vezes não. Então, isso aí é uma cláusula meio que de consciência, né, que as pessoas têm que ter. Então, é isso que ele propõe, né, como uma ética da comunicação. Então, se você quer chegar a um consenso, nem sempre é possível chegar ao consenso, tá? Mas há maior possibilidade com essas 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Inteligibilidade, né? Eu conversando claramente, propósito de verdade, então a gente tem que estar ali buscando uma solução, né? Vamos dizer assim, uma proposição que seja de fato verdadeira, alcançável. A retidão normativa, normas, né, que vão ser democráticas ali para mediar o nosso debate, e essa veracidade subjetiva, que é aquele compromisso meu com a minha clareza, né, com as minhas boas intenções e assim por diante. Mas mesmo assim, gente, é possível que eventualmente um determinado tema muito controverso, o consenso não seja possível. Então, por que ele não vai ser possível, né? Porque as pessoas às vezes partem, né, de lugares diferentes, de construção e pontos de vista do mundo. Elas talvez são muito impermeáveis à razão, como nós dissemos. Então, a emoção, ela
aflora com muito mais facilidade, então a raiva, né? Essa discordância negativa, né? Essa vontade de desqualificar o outro. Então isso aí, às vezes, né, vem à tona e não é possível esse diálogo racional que a gente propôs aqui, tá? Ou simplesmente porque não há evidências, né, em determinados pontos, em determinados temas, então a controvérsia vai pairar ali, né? Mas assim, mesmo nesses casos em que o consenso não é possível, nós temos que evitar, né, determinadas rupturas nos nossos relacionamentos humanos. Então, se eu uso demais de ironia, eu afasto as pessoas, né? Se eu uso demais de violência verbal, né, eu também afasto as pessoas, e as pessoas vão também se sentir no direito, né, de serem violentas verbal e até fisicamente, porque há discussões que chegam, né, inclusive a questão da violência física, né. Se eu estou desqualificando o outro, né, eu estou achando que o outro é menor que eu, vale menos que eu, né, eu não posso ter esse tipo de pressuposto, tá. E aí vale a pena a gente encerrar com aquela frase de Jesus, né? Amai os vossos inimigos, amai os vossos adversários. Então, como é que isso funciona, né? Eu não acredito muito assim que a gente vá ter uma mesma afeição, né? Em relação àqueles que às vezes são muito próximos, pensam como nós, né? Mas a gente pode minimamente respeitar, né? Essas pessoas. Então, amar os vossos inimigos, no meu entendimento, é a gente tentar resolver os problemas de forma mais pacífica, né? Sempre estar disposto a fazer diálogos que sejam mais acolhedores, né? Que sejam mais sinceros e que tenham, de fato, um propósito de melhoria, né? De interpretação de vida ou melhoria mesmo, né? Das nossas comunidades em que a gente vive. Bem, gente, é isso, né? Eu agradeço a vocês e vamos para, né? Daqui a um mês a gente se encontra novamente em mais um Ciência na Religião.